vai ver esse vídeo no YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, antes de tudo, parabenizar as mulheres, parabenizar aí todas as mulheres pelo seu dia, foi ontem, que Deus possa abençoar as mulheres e que elas possam, principalmente mulheres de nossa igreja, que elas possam continuar sendo uma bênção na vida da igreja e na vida de suas famílias. Então, parabéns aí ao Dia Internacional da Mulher. Amados, dentro desta série de estudos sobre eclesiologia é o estudo da igreja, a gente aqui da comunidade, a gente sempre tem esse cuidado de informar para aquele que vai assistir o nosso vídeo, que este vídeo ele pertence a uma série de estudos que estão compilados em vídeo, para que a pessoa possa entrar no nosso canal lá e poder ter uma visão cronológica dos estudos. Às vezes você assiste um vídeo, nós estamos falando de Atos capítulo 15, 16, mas é importante assistir os outros, porque os anteriores, principalmente, porque para você poder entender os eventos que ocorrem ali, naquele determinado vídeo. Este vídeo ele não é diferente. Este vídeo ele vai se ligar ou ele se conecta aos eventos que nós vimos em Atos capítulo 21, 22, e agora nós vamos ver Atos capítulo 23. Não esqueçamos, amados, Atos capítulo 21 e Atos capítulo 22 mostram o quê? Mostram Paulo tendo a intenção de ir para Jerusalém e ele avisado por Deus que lá ele iria viver vários problemas, lá ele iria viver várias perseguições por conta de um dos grandes problemas que a igreja, lá no começo, viveu. É interessante, amados, que tudo isso que a gente está vendo agora, e é por isso que é importante estudar, é por isso que é importante a gente estar ligado ao estudo da palavra de Deus, tudo isso que a gente está vendo agora, tudo isso que a gente está estudando agora, todos esses problemas que a igreja está passando, que a igreja passou lá em Atos, no livro de Atos, no surgimento da igreja, nós vamos ver que todos esses problemas eles são reeditados durante a história da igreja. Então, durante a história da igreja, tá, queridos? Durante a história da igreja, esses problemas eles são reeditados. O que é que eu quero dizer com isso, querido? Que esses problemas são vividos pela igreja durante a história. A partir do capítulo 21, a igreja está vivendo o problema, o quê? Qual o problema que a igreja está vivendo? A igreja está vivendo o problema de enfrentar o legalismo. O legalismo representado por quem? Representado pelo judaísmo. E a gente vai ver isso muito claramente, a gente já começou a ver isso no capítulo 22, a controvérsia, o problema que o apóstolo Paulo teve por estar em Jerusalém. Perceba, Paulo só estava em Jerusalém. No capítulo 22, nós vemos que Paulo participa de um processo de purificação. Ele não precisava. Paulo, nos seus ensinos, ele dizia que a pessoa não era obrigada a participar por nenhum processo cerimonial da lei mosaica, mas ele se submeteu a passar por esse processo da lei mosaica para quê? Justamente para evitar problemas, Por quê? Porque ele estava em Jerusalém, os judeus interpretavam errado o ensino de Paulo, mas nós vimos no capítulo 21 e 22 que nada disso adiantou. Paulo, ele teve essa iniciativa,
Mas nada disso adiantou, queridos. Ele foi perseguido, as pessoas levantaram calúnia contra ele, tudo por causa do legalismo. Então, gente, é importante a gente entender isso. Esse é um dos grandes problemas que a igreja vai viver e vai conviver durante toda a sua história. Ou seja, que problema é esse? O problema de tolir a liberdade que o Evangelho de Cristo nos dá. Paulo, em Gálatas, ele vai dizer assim: pelo Evangelho de Cristo, nós somos livres. Ou seja, não há, meus amados, a necessidade, a obrigatoriedade de nenhum rito cerimonial, para você ser salvo, para você estabelecer um relacionamento com Deus. Não há nenhuma obrigatoriedade de rito religioso, né? Já vimos o que significa o batismo, já vimos o que significa a ceia do Senhor, que foram as únicas, vou repetir, foram as únicas ordenanças que Jesus Cristo deixou, os únicos ritos, vamos dizer assim, que Jesus Cristo deixou para que nós pudéssemos observar esses ritos. Entretanto, esses ritos, que ritos? Batismo e ceia do Senhor, eles são ritos representativos. O batismo é a representação da morte para o mundo e a ressurreição para Cristo, só que isso de fato ocorre não no batismo, mas sim quando a gente entrega a vida para Jesus. E a ceia do Senhor é um memorial. É um memorial onde nós lembramos da morte de Jesus na cruz e de sua ressurreição, evento este que nos faz o quê? Nos faz salvos, ou seja, Jesus ele consumou a obra de salvação na cruz. E aí a ceia do Senhor, pela ceia do Senhor, nós lembramos desse evento, desta obra salvífica de Cristo. Então, amados, é importante a gente entender isso, querido. Não há outro rito, esse negócio de sacramento, esse negócio de cores litúrgicas, esse negócio de ato profético, isso tudo aí é balela, né? Isso tudo é balela. A gente tem que estar com o quê? A gente tem que estar com conhecimento da Bíblia, né? Jesus, ele nos ensina a estabelecermos um relacionamento com Deus através da leitura da sua palavra e da oração. E de colocar em prática os resultados deste relacionamento aonde? No grupo que nós chamamos de igreja local. Porque igreja é cada pessoa é uma igreja. Quando um grupo de pessoas que já são igreja se reúnem num determinado local, eles se transformam em igreja local. Então é importante a gente entender isso, queridos. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 23, os judeus ainda não haviam entendido isso. Muitos crentes da igreja de Jerusalém ainda não tinham entendido isso. Razão pela qual Paulo foi perseguido. Então, vamos ao texto. Atos, capítulo 23. Paulo, estou lendo o verso 1. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na sua boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir?
Então, perceba, amados, que Paulo, aí, ele está diante da onde? Diante do Sinédrio. Ok, meus irmãos? O que era o Sinédrio? Vamos relembrar, vamos rememorar. O Sinédrio era o órgão, era a instituição judaica responsável pela vida religiosa e pela vida civil do povo de Israel, na época do Império Romano. Então, o Império Romano tolerava a presença do Sinédrio. Por quê? O Sinédrio, ele dirigia a vida espiritual, a vida religiosa do povo judeu e a vida civil. E ele era composto por saduceus, fariseus, escribas, herodianos, né? E os líderes do povo de Israel. Então, Paulo está diante dos líderes do povo de Israel e ele fala isso. O Sinédrio, ele tem essa expressão, né, que está no verso 1. Ele exterioriza essa expressão. Vamos lá? Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Quando Paulo fala isso, qual foi a reação do sumo sacerdote? Rememorando, lembrando, sumo sacerdote era o líder do Sinédrio. Então, o Sinédrio era composto pelos líderes religiosos, né, e da vida civil do povo judeu, e o Sinédrio tinha um líder, que era o quê? O sumo sacerdote. O sumo sacerdote Ananias, ao falar isso, ele dá ordem a alguns que estavam ali no Sinédrio para ir lá e bater na boca de Paulo. Né? E aí Paulo reage. Paulo ele vai dizer assim: Deus te ferirá. Está lá no verso 3. Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir. Então, Paulo está dizendo assim, essa expressão, meu irmão, parede branqueada, você pode trocar essa expressão pela palavra hipócrita, tá ok? Era como se fosse uma expressão, era era como se fosse uma expressão popular da época utilizada pelos judeus, e essa expressão tinha o significado de hipócrita, né? Então ele chama o sumo sacerdote de hipócrita, por quê? Porque na lei de Moisés proíbe exatamente aquilo que ele manda fazer. Perceba, amado, que as pessoas motivadas pelo legalismo, eles fazem coisas que, inclusive, a palavra de Deus condena. É interessante, o legalismo ele cega tanto as pessoas, o legalismo ele tem a capacidade de tirar, né, o bom senso das pessoas. As pessoas ficam tão sem bom senso que elas acabam tendo um comportamento, né, que um comportamento que vai contra a palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo fala. Poxa, está escrito na lei de Moisés que você não pode fazer isso que você acabou de mandar esses jovens fazer aqui comigo, que é bater em minha boca. Então você está sendo hipócrita. Está aí, você vai me julgar segundo a lei de Moisés. E você, que é o sumo sacerdote, já está descumprindo a lei. Olha só. Mas por que as pessoas fazem isso, meus amados? Por causa do legalismo. Então, é muito sério isso, né? Nós vamos bater forte nessa tecla hoje. Verso 4. Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Onde é que está escrito isso? Êxodo 22, 28, tá, irmãos? Êxodo 22, 28, que está essa expressão aí que Paulo
Então ele fala, não fale mal de uma autoridade, está escrito na lei. Então perceba que Paulo, ele já faz 2 apontamentos relacionados à lei. Então percebam, então, o texto está mostrando que quem é que estava conhecendo mais a lei? Quem é que estava tramitando mais na lei de Moisés? Era Paulo e não o sumo sacerdote. Olha só que coisa interessante. E é exatamente isso, meus amados, que tem que acontecer com o crente de hoje. Por isso que Deus, quando ele nos salva, ele nos tira, ele nos leva para a liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade da palavra de Deus. Então, quem é que tem que tramitar com tranquilidade na palavra de Deus é o crente. Por quê? Porque o legalista, né? Aquele que prega o legalismo, aquele que vive dentro de uma caixinha teológica concebida pela mente humana, ele não consegue tramitar de forma livre, de forma com desenvoltura sobre a palavra de Deus. Ele tem dificuldade sobre certos temas, né? Por quê? Porque ele está preso à caixa. A gente viu isso no caso presbiteriano em relação ao batismo infantil, a gente vê isso na Igreja Batista em relação ao cessacionismo, em relação por exemplo, à ceia do Senhor restrita e ultra restrita. Ou seja, são coisas que são feitas por igrejas históricas que não estão na Bíblia. Ou seja, quando você faz algo, né, quando a igreja institucionaliza algo que não está na Bíblia e obriga as pessoas a fazer, né, um rito religioso que não está na Bíblia, o nome disso é legalismo. Tá ok, meus irmãos? Então, é importante a gente entender isso. Veja que Paulo está tramitando aqui com toda tranquilidade na lei de Moisés, porque Paulo conhecia profundamente a lei de Moisés. Paulo conhecia profundamente o Velho Testamento. E a gente está vendo aqui que o Sinédrio não conhecia tanto, ou achava que conhecia, ou pelo fato do legalismo ou do judaísmo cegar os seus olhos, eles não tinham a capacidade de interpretar o Velho Testamento, que era a Bíblia de então. Eles não tinham a capacidade de interpretar corretamente o Velho Testamento. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é que interpreta corretamente o Velho Testamento para as nossas vidas. Amém, meus amados? Aliás, não somente o Velho. O Espírito Santo interpreta corretamente toda a Bíblia aos nossos corações. Amém? Por isso que quando você entrega a sua vida para Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é fazer com que o Espírito Santo more em você, para te dotar dessas capacidades que só o Espírito pode te dotar. Vamos continuar? Então, Paulo, eu estou lá no verso 6, tá? Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, olha aquilo que eu falei com vocês, crente, ó, escuta, crente. Crente tem que entender de Bíblia. O que eu falei? Sinédrio era formado por vários grupos, né? Saduceus, fariseus, herodianos, escribas e tal. Só que os mais numerosos eram quem? Saduceus e fariseus. Verso 6 de novo. Então, Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no Sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Cara, Paulo é fantástico. Paulo era um cara inteligente, meu irmão. Pensa num caboclo inteligente. Vou beber um cafezinho aqui. Pensa num cara inteligente. Ele olhou, viu saduceus e viu fariseus. Viu que aquele julgamento ali, de justo, não tinha nada. Né? É isso que é importante. É isso que a Bíblia está falando para a gente. E o que ele faz? Ele brada em alta voz: irmãos, sou fariseu. Sou filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ah, meu irmão. Quando Paulo fala isso, olha só o que acontece dentro do Sinédrio. Dizendo isso,
ou seja, depois que Paulo disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. Pronto, olha só como é que Paulo é. Paulo, ele dividiu o sinédrio ali, ele já ganhou os fariseus para o lado dele, né? Os fariseus falaram: não, pô, esse cara aí, a gente está julgando um cara inocente. Pode soltar. Está errado. Vocês estão querendo matar o cara, mas está errado. Então, houve uma... E aí, meu irmão, olha só. Olha só o que está escrito no verso 9. Houve um grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante, esse comandante aí, não esqueça, né? Esse comandante aí era cidadão romano, então o comandante estava ali só para fazer a segurança do local. Ele ficou preocupado, né? Que esse sinédrio aí estava aparecendo até, né, a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal aqui do Brasil, o pessoal saindo na mão, xingando o outro, aquela coisa toda, aquela baixaria que a gente sabe, né? E aí o cara, olha, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo. Medo de quê? Que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Então, meus amados, perceba, líderes do povo, olha só como é que é a coisa, meus irmãos. Quando a gente sai, quando a pessoa sai do espírito, né? Vamos usar essa expressão. Quando a pessoa sai da razoabilidade da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela tem uma razoabilidade, ela torna a pessoa razoável. Quando a pessoa sai da razoabilidade da palavra de Deus, é isso que acontece, meus irmãos. Fariseu brigando com saduceu e no meio da briga o comandante romano, que era um militar, olhou para aquela situação e falou assim: rapaz, eu tenho que tirar Paulo dali, porque daqui a pouco vão matar esse cara. E eles, entre eles não têm consenso. E aí, então, Paulo é retirado pelos romanos, pelo aparato militar romano. Paulo é retirado do sinédrio e é levado para a fortaleza, para a mesma fortaleza lá, né, dos capítulos anteriores, do capítulo 22. Né? Então, perceba, amados, olha só o que o legalismo faz. Líderes, pessoas conhecedoras da lei, pessoas que conheciam o Velho Testamento, pessoas que conheciam a palavra de Deus, né, compilada e revelada até então, né? Pessoas conhecedoras da Torá, conhecedoras dos livros proféticos, tendo esse tipo de comportamento. Meu irmão, quando a gente vai, né, se você for nessas convenções dessas igrejas aí, a gente vai ver o mesmo comportamento. É ou não é verdade? A gente não vê briga, a gente não vê discussão, a gente não vê pessoas perdendo a razoabilidade. A gente vê a mesma coisa. Meu irmão, só mudou de endereço e mudou de data. Mas o problema continua sendo sempre o mesmo. O quê? Falta de equilíbrio
Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus corretamente. Amém, queridos? Paulo nos chamou para sermos livres. E ser livre é ser razoável segundo a palavra de Deus. Nós não podemos, amados, sair. É isso que é importante. Às vezes, a gente vê as pessoas, né? Como a gente já viveu isso, né? Como eu, como pastor, já vivi isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente já teve briga dentro de igreja para discutir a cor da tinta que ia pintar a igreja. E saiu briga, meu irmão, por causa de cor de tinta. Amados, nos voltemos para a palavra de Deus. Deixemos o legalismo de lado. Deixemos essas caixinhas construídas por homens de lado, meus irmãos. E verdadeiramente nos apaixonemos novamente pela simplicidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é simples, meu irmão. A palavra de Deus é tranquila. A palavra de Deus, pelo contrário, ela fala, não se apegue a essas coisas, se apegue a mim, troca o fardo comigo. Olha, você está com esse fardo aí, você está esquentando a cabeça com um monte de coisa. Faz o seguinte, com essa monte de coisa que você está esquentando a cabeça, coloca sobre mim. E aí o fardo que está sobre mim eu vou te dar. E aí a Bíblia diz, o fardo de Jesus ele é suave e leve. Então, amados, perceba o que está acontecendo aqui. Crente, ó, escuta, crente. Entra dentro da história. Se coloca como se fosse um espectador dessa história. Está vendo Paulo quase sendo morto, sabe por quem? Por pessoas que liam a Torá. Sabe o que é a Torá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você está vendo Paulo quase sendo morto por pessoas que liam os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha só que absurda. Mano. Ninguém parou para pensar nisso. Não teve um líder lá no Sinédrio que falou, peraí, gente, peraí. A gente está lendo a Bíblia. A gente está lendo a palavra de Deus. Será que a palavra de Deus nos orienta, nos direciona para esse tipo de comportamento diante deste tipo de problema? Se é que tem algum problema? Então, amados, por isso que o apóstolo Paulo fala que nós temos que ter um espírito de moderação, de equilíbrio, amados. Lógico, isso a gente consegue na caminhada da fé, isso a gente consegue de acordo com a maturidade espiritual, né, que o crente ele consegue no seu relacionamento com Deus. Agora, o que não pode é o crente ter 30, 40, 50 anos de igreja e continuar imaturo. E, como diz Paulo, continuar sendo crente carnal. Não pode, né? Aí não dá. Amém? Vamos ser crentes espirituais? Vamos nos apaixonar por esse livro maravilhoso que é a Bíblia? Olha só que coisa tremenda, mano. A Bíblia ela é fantástica. Eu gosto da Bíblia demais. Sou apaixonado por esse livro. Sabe por quê? Vou botar esse peso aqui porque eu liguei o ventilador ali, ele está me atrapalhando. Né? Sabe por quê que eu sou apaixonado por esse livro? Porque ele coloca as coisas do jeito que elas são. Ela está contando a história e mostrando na dinâmica da vida, na dinâmica dos acontecimentos, ela está mostrando o quê? A baixeza espiritual das pessoas que não têm Jesus. Meu amado, se você tem Jesus, você é nova criatura. Amém? Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você que está aí, você é nova criatura. Você é nova criatura. Você enxerga de forma diferente, você se relaciona de forma diferente, você pensa de forma diferente, a sua dinâmica de vida é diferente, os seus valores, o seu apego às coisas é diferente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, na sua vida está Jesus. E porque você é forasteiro aqui, amém?
Tem um hino que eu já cantei muito, que é: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, né? Eu sou forasteiro aqui, nessa terra aqui, nós somos forasteiros. Qual é a nossa cidadania? Nossa cidadania é o céu. Então nós devemos viver como cidadãos do céu. Amém? Vamos continuar? Verso 12 do capítulo 23. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração. Escuta, crente, isso é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, não. Olha só o que está escrito na Bíblia. Olha só o que os judeus daquela época foram capazes de fazer, meu irmão, por causa do legalismo. Olha só. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Gente, muito boa esse pessoal. Mais de 40 homens estavam envolvidos nesta conspiração. 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, ou seja, ao sinédrio, disseram: juramos solenemente, sob maldição. Olha só como é que a pessoa traz maldição sobre a vida dela. É assim que a pessoa traz maldição sobre a vida dela, meu. Que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, com pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Olha só, meu irmão, o que pessoas que leem, esse pessoal lia a Bíblia, tá, irmão? Os chefes aí dos sacerdotes, eles liam a Bíblia, sabia? Eles liam lá Daniel, eles liam lá Isaías, eles liam lá a Torá, eles liam a Bíblia mesmo. E olha só o que esses caras tramaram. Olha só o grau de perversidade, de maldade que pode ter dentro de um coração legalista. Por isso que, durante a história da igreja, nós vamos ver a Santa Inquisição, por exemplo, da Igreja Católica, o Santo Ofício. A gente vai estudar sobre o Santo Ofício da Igreja Católica, mas também nós vamos estudar a Santa Inquisição protestante também. Você sabia que teve Santa Inquisição protestante? Você sabia que Calvino matou pessoas? Você sabia que Lutero matou pessoas? Sabe por que matou pessoas? Eu vou mostrar isso historicamente para você nos próximos vídeos. Então acompanhe nosso canal. Sabe por quê? Exatamente por causa disso, meus amados, porque as pessoas, em vez de se voltarem para a palavra de Deus, eles se voltam para as suas próprias teologias. Meu amado, teologia não salva, quem salva é Jesus. E Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. O próprio Cristo é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos salva. Senão a gente se torna pessoas assim. E você vai ver que na história da igreja, é isso que nos chama a atenção, meu amado. Durante a história da igreja, a Igreja Católica agiu assim. A Igreja Protestante agiu assim também. Pastor, eu não sabia disso. Pois é, assista os próximos vídeos, não perca as próximas aulas, senão você vai ficar na ignorância. Você não vai ter esse conhecimento. Por isso, meus amados, que a igreja ela não foi feita para matar ninguém, a igreja é para dar vida. Eu vou repetir, a igreja ela não foi feita para ser tribunal inquisitório de ninguém. A igreja foi feita para pregar o evangelho de Cristo.
E, meus amados, nós estamos vivendo dias assim. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses que antes da manifestação do anticristo haveria a apostasia. E o legalismo é uma das ferramentas da apostasia. Então, meus amados, preste atenção. Olha só o que os caras inventaram para matar Paulo. Vamos continuar lendo o texto? Verso 16. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ou seja, então, a Bíblia mostra aí que Paulo, ele tinha uma irmã que era casada e tinha um sobrinho. Olha só. Olha quanta coisa você está aprendendo. Ih, Paulo tinha uma irmã, então. Meu irmão, Paulo tinha uma irmã, tinha um sobrinho. Então, o sobrinho de Paulo está no verso 16, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo para Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo para lhe dizer. Assim, ele o levou ao comandante. Preste atenção, gente. Preste atenção aqui, ó. Então, o sobrinho de Paulo foi falar com o comandante. Isso está no verso 18. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me. Pediu-me que te trouxesse esse rapaz. Ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz, ou seja, tomou o sobrinho de Paulo pela mão, levou à parte, ou seja, levou assim para falar em particular e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer, nem beber, enquanto não o matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Olha só, meus irmãos. Escuta, crente. Olha só. Um comandante romano, um militar do exército romano, está tendo uma atitude mais razoável do que o sinédrio judeu. Olha só que absurdo, amor. Tentem imaginar agora. Escuta, olha só, vamos fazer aqui, vamos fazer um exercício de mente, igreja. Tente imaginar a visão. Olha só. Tenta imaginar a visão que o centurião e o comandante, que eram cidadãos romanos, tenta imaginar a visão que os romanos estavam tendo agora dos judeus. Tenta imaginar. Eu fico imaginando, caramba, os caras vão matar. Estão fazendo mais de 40 homens. Eu fico imaginando, talvez, aquele romano falando assim: caramba, esse Deus dos judeus é meio complicado, né? Olha só o Deus dos judeus. Eu fico imaginando o comandante e o centurião falando assim: não tem muita diferença do Deus dos judeus para os nossos deuses. Nossos deuses também agem da mesma forma. Mitra age da mesma forma. Artemis age da mesma forma. Zeus age da mesma forma. Hermes age da mesma forma. Ou seja, meus amados, escuta, crente. Escuta, crente.
A igreja é o corpo de Cristo. Né? Por isso que Jesus, e durante o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ele vai usar a seguinte expressão algumas vezes. Eles vão usar essa seguinte expressão: por causa de vocês, o evangelho é blasfemado entre os gentios. Sabe por quê, querido? Porque o mundo olha para a gente, esperando que nós venhamos a agir conforme a palavra do Deus que nós pregamos. O mundo, ele olha para a gente sobre a ótica crítica de alguém que espera um estilo de vida caracterizado pela palavra de Deus. E, amados, nós estamos vivendo dias terríveis hoje. Eu fico imaginando a impressão, amado, a impressão, como o comandante estava enxergando o Deus dos judeus, como o centurião estava enxergando o Deus dos judeus. E, meus amados, isso traz uma responsabilidade muito grande para a gente. Como a sociedade está enxergando Jesus Cristo a partir do comportamento da igreja hoje. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. Como a sociedade está enxergando Cristo a partir do comportamento que a igreja tem hoje. Sabe por quê, querido? Não adianta você falar para o cara que não é crente, falar assim, olha para Jesus. Ele vai falar assim, cadê Jesus para eu olhar para ele? Cadê Jesus para eu poder olhar para ele? Não! A gente tem que falar como Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A igreja tem que falar isso para o mundo. Mundo, imite a igreja, porque a igreja imita Cristo. Amém ou não? Meu irmão, é sério o negócio. Hoje nós estamos vendo cantores evangélicos abrindo o carnaval, né? Abrindo o carnaval. Hoje nós estamos vendo pastores desfilando em escola de samba. Aqui no Rio teve um pastor que se intitulou pastor da Assembleia de Deus, orando, abençoando o carnaval. Passou, essa desgraça passou, graças a Deus. Mas como a sociedade está enxergando a gente? Cadê a nossa credibilidade? Cadê o fato de sermos separados disso tudo? Então, meus irmãos, é sério isso. A gente tem que buscar um comportamento que venha a projetar a realidade da palavra de Deus em nossas vidas. Amém, querido? Porque isso aqui é muito sério. Perceba que o sobrinho de Paulo foi falar lá com o centurião, ele contou algo terrível para o centurião levou o garoto lá para o comandante chamou o garoto à parte, tomou consciência dos acontecimentos e falou assim, olha, não conte isso para ninguém. Vamos tentar resolver o problema da melhor forma possível. Só que sabe quem é que está falando isso? Um romano. Não é um judeu. Quem está falando isso é um romano, um cara que talvez nunca tenha lido a Torá. Nunca tenha lido Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Talvez um cara que nunca leu o livro de Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, Oséias, Joel. Talvez um cara que nunca leu as profecias, seja dos profetas maiores ou profetas menores. Mas ele teve o quê? Ele teve o cuidado
Ele teve o bom senso. Meus irmãos, o legalismo tira de nós o bom senso. E bom senso só tem um, aquele que está escrito na Bíblia. Amém? Vamos continuar? Verso 23, do capítulo 23. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: preparem um destacamento de 200 soldados. Olha só o tamanho do destacamento para levar Paulo. 200 soldados, ou seja, 2 centúrias. Por isso que foi 2 centuriões. Cada centurião comandava uma centúria. Uma centúria são 100 soldados. Então, ele chamou 2 de seus centuriões, ou seja, então o cara tinha vários centuriões. Então, tinha soldado pra caramba ali. Preparem um destacamento com 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas. Providencie montarias para Paulo e levem em segurança ao governador Félix. Olha só. Então, meus amados, Paulo vai ser levado ao governador Félix, por esse comandante. Ó a escolta de Paulo, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Meu irmão, são 470 soldados. Dá para fazer uma guerra. Já dá para fazer uma guerra. 470 soldados bem armados para levar um homem. Por que eu estou destacando isso, meus irmãos? Para isso aí, olha, pessoal, a gente tem que ler a Bíblia. Veja bem, a gente tem que ler a Bíblia com perspicácia, com inteligência. O comandante não ia destacar tantos homens da guarda dele se o negócio não fosse sério. Amém ou não? Ele não ia destacar quase 500 homens para levar um homem só, se a convulsão social provocada pelos judeus na cidade de Jerusalém não fosse séria mesmo. Amados, e a gente vai ver que durante a história da igreja, quando a gente acabar aqui o livro de Atos, que é o iniciozinho da história da igreja, a gente vai ver concílio de Nicéia, a gente vai ver a criação da igreja católica, a gente vai ver a reforma protestante, depois a gente vai ver o surgimento do pentecostalismo histórico da Rua Azusa, depois o surgimento da Assembleia de Deus, e você vai ver que em toda a história da igreja sempre teve isso aqui, sempre teve convulsão, briga, perseguição, briga pelo poder, briga por dinheiro, briga por posição social, briga por política dentro da igreja. E, meus irmãos, a palavra de Deus abomina isso. Nós temos que ser pessoas, meus amados, trabalhadoras, honestas, ganhar o nosso pão com o suor do nosso corpo, mas de acordo com os princípios da palavra de Deus. A igreja é um grupo de pessoas que se reúnem num determinado lugar. Por isso que eu amo a comunidade evangélica Geração da Conquista, sabe por quê? Porque a comunidade evangélica Geração da Conquista pode andar com a cabeça erguida, dizendo assim: nós seguimos a Bíblia. Qual é a nossa declaração doutrinária? A comunidade evangélica Geração da Conquista faz assim, ó. É esse livro aqui. Qual é o regimento interno da igreja? É esse livro aqui. Qual é o código de disciplina da igreja? É esse livro aqui. Nós não temos coisas criadas por homens, sabe por quê? Porque a gente não precisa. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Eu quero dizer uma coisa para você. Você não precisa do legalismo. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa da palavra de Deus agindo poderosamente em você, amado.
Perceba que quase 500 soldados para acompanhar um homem. Sabe por quê? Por causa de Paulo? Não. Coitado de Paulo. Paulo era vítima nesse negócio todo. Por causa de quê? Por causa da perseguição, meus amigos. Por causa da intolerância. Né? Por causa da baixeza que é o legalismo. Então, meus amados, cuidado, muito cuidado com isso. Tá? Porque isso aí causou muitos problemas para Paulo durante seu ministério. Você está vendo aqui comigo. E hoje, durante a história da igreja, não foi diferente. Verso 25, do capítulo 23. O comandante escreveu uma carta nesses termos. Então, ele escreve, o comandante lá, o romano, escreve uma carta para o governador Félix. Cláudio Lusíades, ao excelentíssimo governador Félix. Então, está aí o nome do comandante. Cláudio Lísias. Cláudio Lísias era o nome do comandante. Então, o comandante Cláudio escreve aí ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. E aí o teor da carta é o seguinte. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele era cidadão romano. Querendo saber o porquê o estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles. Olha só, olha a expressão, ao sinédrio deles. Descobri que ele estava sendo acusado por questões acerca da lei deles, mas que não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Então, perceba, amados, que o comandante, por ser um militar, ele fez certinho. Militar não é para julgar ninguém. Ele levou Paulo ao sinédrio, para ser julgado no sinédrio. Ele viu que no sinédrio ia matar ele e contra Paulo não tinha nada. O sinédrio dos judeus era uma confusão danada. O que é que ele fez? Vou mandá-lo para o governador Félix. O governador Félix, naquela época, os governadores é que tinham a prerrogativa de julgar, né, de fazer julgamentos. Cláudio Lísias, ele era soldado, ele era um militar, então eu não vou fazer isso, eu vou enviar, então, para Félix. E aí ele fez, nesses termos, uma carta muito esclarecedora. E na carta, interessante, na carta, ele falou, olha, eu estou enviando ele para aí, Félix, mas eu também estou enviando, né, deve ir uma representação do Sinédrio, que vai apresentar as suas acusações contra esse homem, o homem vai apresentar suas defesas, o contraditório, a defesa, aquela coisa toda, e o senhor julga aí, porque eu sou militar, o meu negócio não é julgar, não. E assim foi. Verso 31. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antipátride. O nome dessa cidade é esse aí mesmo, Antipátride. No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Interessante, né? Então, os lanceiros os lanceiros e os soldados retraíram, voltaram para a fortaleza, ou seja, 400 homens voltaram para a fortaleza. E quem é que foi para Paulo, até o Félix? A cavalaria, 70 homens. Assim mesmo, Paulo estava sendo protegido por 70 cavaleiros do exército romano, que é gente para enfrentar. Vamos lá? Quando a cavalaria, verso 33, quando a cavalaria chegou a Cesareia,
deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. O governador leu a carta e perguntou de que província ele era. Informado que ele era da Sicília, disse: ouvirei seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes, né? Também conhecido como pretório, ou no palácio de Herodes. Então Deus foi bom com Paulo. Mas eu quero destacar, meus amados, talvez um versículo eu deixei de falar nele. Eu deixei de falar nesse versículo intencionalmente, para poder falar agora no final. Volta lá para o verso 11. Do capítulo 23. Verso 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, ao lado de Paulo, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Talvez você esteja perguntando aí, poxa, por que Paulo está passando por isso tudo? Meu Deus. O cara foi preso, apanhou, aí foi preso na Fortaleza, foi solto, levado para o Sinédrio, quase mataram ele de novo. Aí teve que ser resgatado, depois teve que ser mandado ali para Félix, teve que ser mandado para Cesareia, para ser julgado por Félix, acompanhado de quase 500 soldados. 400 voltaram, eles continuaram com a cavalaria, que fazia um total de 70 cavaleiros. O cara ele foi preso, chegou em Cesareia, Félix fez ali a cariação inicial, levantou as primeiras informações e prendeu Paulo de novo. Tudo bem que Paulo ficou preso no Palácio de Herodes, é melhor do que ficar numa prisão, né, meu irmão? Ficou sob custódia no Palácio de Herodes, já ficou num lugarzinho melhor, né? Mas, poxa, caramba, Paulo é um servo de Deus. Mas é a visão errada que nós temos, sabe, gente? De que o servo de Deus não vai passar por dificuldade, que o servo de Deus não vai passar por luta, que o servo de Deus não vai passar por óbices na vida. Pelo contrário. Né? E todos esses óbices, todas essas dificuldades que Paulo estava passando, à luz do verso 11 do capítulo 23, estavam acontecendo para cumprir os propósitos de Deus. Porque Deus falou com Paulo, coragem. Ora, se Deus teve que parar para falar com Paulo, que já era um cara corajoso. Paulo já era um cara destemido. Você vê que Deus faz uma vírgula. Deus moveu o sobrenatural, inferiu no natural para falar com Paulo em teofania, né? Para dar essa mensagem para Paulo. Coragem. Assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. É como se Deus estivesse dizendo assim: Paulo, coragem, eu sei que está difícil, eu sei que não é mole, sei que quase você morreu várias vezes já em Jerusalém. Mas fica tranquilo que isso tudo aí é meu propósito. Sou eu que estou determinando isso tudo. Porque eu quero que, assim como você falou de mim, assim como você pregou o meu evangelho, assim como você foi minha testemunha fiel em Jerusalém, agora você não vai falar mais em Jerusalém, você vai falar em Roma, o centro, né, cultural, político, militar, econômico e social do Império Romano. Porque eu quero que você fale do meu poder, da minha glória e do meu evangelho lá. Mas, para isso, eu, Deus, poderia usar várias formas. Eu estou usando esta forma. E esta forma talvez esteja trazendo dificuldades a você, talvez esteja trazendo sofrimento a você. E aí Deus só falou assim para ele: coragem. Amém, queridos? E é a grande palavra para nós hoje: coragem. Ser servo de Deus
precisa ter coragem, precisa ter grandeza moral, precisa ter a capacidade de entender que muitos dos eventos que ocorrem em nossa vida são eventos determinados pela vontade de Deus. Muitos são consequências de nossas decisões, sem dúvida nenhuma. Muitos dos nossos sofrimentos, eu diria até a maioria deles, são resultado de nossas próprias escolhas. Mas a Bíblia mostra como água. Por isso que eu deixei esse verso 11 para o final. A Bíblia mostra como água, como cristalino como água, que muitos dos nossos sofrimentos também, eles acontecem para que os propósitos de Deus sejam cumpridos em nossa vida. A gente sabe muito bem a história de Paulo. Paulo, ele realmente vai para Roma. Fica preso em Roma. Quando ele escreve aos Filipenses, ele vai escrever: alegrai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, pois eu sou prisioneiro de Cristo, mas o evangelho de Cristo não está preso. Não é assim que ele fala na carta aos Filipenses? Ele fala: eu estou preso, mas o evangelho de Cristo não está preso. Porque Paulo, ele ficou preso. A gente vai ver isso lá no finalzinho do livro de Atos. Paulo, ele fica preso numa casa que ele mesmo aluga. O Império Romano não gastava dinheiro com prisioneiro, não, tá, irmão? Quem alugava a casa onde o cara ia ficar preso era o próprio preso, tá? Como é que ele pagava, eu não sei, mas ele que alugava. E ficava ali na casa uma guarnição. E ficava preso a Paulo um soldado. E aí eu gosto de pensar, gosto de imaginar, né? Paulo sendo Paulo, aquele homem fantástico, homem conhecedor, profundo, né? A gente vê isso na carta aos Romanos, homem conhecedor profundo da graça de Cristo. Eu fico imaginando soldado do lado de Paulo. O cara, ele só não saía crente dali porque não queria mesmo Jesus. Porque tu imagina, o cara tinha que ficar preso a Paulo, ele ia ficar ouvindo o evangelho de Cristo. Amém? Quantos soldados, talvez, Paulo não ganhou para Jesus ali, né? Quantos militares romanos não foram ganhos para Jesus? Mas sabe, querido, que muitas das nossas dificuldades, muitas das nossas incompreensões, as perseguições, muitas das dificuldades são para que se cumpra o propósito de Deus na nossa vida. Paulo, a história de Paulo aqui no capítulo 23, ela tem como tópico frasal, ela tem como o assunto principal de todo o capítulo 23, esse verso 11. Os propósitos de Deus, por mais difíceis que sejam, sempre são os melhores propósitos para as nossas vidas. Eu vou repetir. Os propósitos de Deus. E aí, na caminhada para esses propósitos, por mais difícil que seja, sempre são os melhores propósitos de Deus para a nossa vida. Você foi chamado por Deus para cumprir o propósito dele. Você foi chamado por Deus para ser uma testemunha dele. Amados, que nós possamos verdadeiramente ser como Paulo. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo o mundo convidando, vamos colocar a igreja entre aspas, né? Porque eu não acredito muito que esse pessoal seja igreja, mas vamos colocar entre aspas. Você vê, o mundo convida hoje a igreja para abençoar o carnaval, o mundo convida a igreja, né? Vamos colocar entre aspas, tá? A igreja, entre aspas, para abrir, né? O nome do evento que a Aline Barros foi Carna Praça. Isso está no Diário Oficial do Governo do Tocantins. No Diário Oficial do Governo do Tocantins está lá o nome do evento que a Aline Barros participou. O nome do evento que a Aline Barros participou
tem como nome Carna Praça, ou seja, que era a abertura do carnaval na cidade de Tocantins. E ganhou mais de 220 mil reais para participar disso. Está no Diário Oficial do Governo de Tocantins, né? Está lá no... Deve estar no portal de transparência do Governo de Tocantins. Então, meus amados, é muito sério o que a igreja está vivendo hoje. Quando eu olho para a igreja primitiva, eu vejo uma igreja perseguida. Eu vejo uma igreja que confronta o pecado. Eu vejo uma igreja onde o mundo não se conforma com a presença da igreja, porque a gente incomoda. Mas hoje a igreja está sendo aceita, hoje a igreja está sendo convidada até para orar pelo carnaval. Meus amados, oremos. Oremos e nos levantemos como testemunhas verdadeiras, porque hoje estamos vivendo momentos difíceis, momentos desafiadores para a Igreja de Cristo. Tudo bem que isso também faz parte das promessas de Deus, né? Antes do aparecimento do anticristo, iria acontecer o quê? Apostasia. Eu não vejo apostasia maior do que antes. Então, amados, vamos tomar muito cuidado. Nós somos Igreja de Cristo, né? E eu acho que o mundo sabe quem ele convida, porque a mim nunca vão convidar para um negócio desse, né? Porque eu vou chegar lá, eu vou, Senhor, queima, Senhor. No final eu posso até ir, mas eu vou falar assim, pessoal, vocês estão aqui, não participem do carnaval. Não participem do carnaval. Nesse evento aqui, que é para abrir o carnaval, não participem. Daqui vocês vão para casa, passam os 4 dias orando. Né? 4 dias orando. 4 dias orando. E não participem do carnaval. Eu não ia fazer igual a Aline Barcher, não. Cantou lá, cantou, fez showzinho. Não, eu ia pregar mesmo. Mas pregar o evangelho é confrontar as pessoas com o pecado, falar que carnaval é errado. E não participe do carnaval. Acabando aqui, vá para lá. E outra coisa, os 220 mil reais que o governo vai me pagar, eu não quero. Pode ficar aí, aplique em outra coisa. Aplique em educação, aplique em cultura, aplique nos hospitais. 220 mil reais, meu, para participar de um evento para abertura de carnaval. Isto é um absurdo. Duvido que o apóstolo Paulo ia fazer um negócio desse. Duvido que o apóstolo Pedro ia fazer um negócio desse. Duvido que o apóstolo João ia aceitar um negócio desse. Mas, infelizmente, esse é o retrato da igreja de hoje. Graças a Deus. Quero crer, e a história tem provado que a comunidade é diferente, né? A comunidade é diferente, né? Carnaval é pecado. E não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o cálice de Deus e o cálice dos demônios. É assim que fala a palavra de Deus. Não sou eu, meu amado. É assim que fala a palavra de Deus. Amados, que Deus te abençoe. Comunidade evangélica, que você possa ter sido abençoado, como eu fui abençoado. Na próxima aula, nós estaremos estudando o julgamento de Paulo perante Félix. E aí a gente vai ver o julgamento. Tem várias lições maravilhosas. Estudem o capítulo 24. Formulem as suas perguntas. Se elas não forem respondidas durante a aula, né, você do YouTube, coloque nos comentários, né? Você da igreja, logo no final das aulas eu fico um pouquinho ainda com a igreja para tirar algumas dúvidas, né? Mas você que é do YouTube, que não pode fazer isso, coloque aí no comentário suas dúvidas para que nós possamos respondê-las. Que a paz de Deus esteja com você, que você seja abençoado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Né? Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Nós vamos colocar aqui embaixo o QR Code e a chave Pix para você contribuir com a igreja. Né? Aquilo que Deus colocar em seu coração, você contribua com a igreja.
Saiba que nenhum dos pastores, nenhum dos líderes, nenhum dos diáconos, nenhum dos oficiais de nossa igreja ganha salário de igreja, salariado de igreja. A gente não recebe nada da igreja, porque a gente já recebe tudo de Jesus. A gente não recebe nada da igreja, a gente recebe tudo de Jesus. Nós, da comunidade evangélica, Geração da Conquista, decidimos servir e não ser servido. Então, esse dinheiro que você vai dar vai ser para fazer cesta básica, vai ser para abençoar as pessoas, vai ser para financiar eventos, para pregar o Evangelho de Cristo. É para isso que esse dinheiro é usado. Então, contribua com isso, se você puder, em nome de Jesus. Amém? Então, você não esqueça de compartilhar, curtir e comentar. Né? Triplo C aí. Compartilhar, curtir e comentar para que nós possamos impulsionar os vídeos do nosso canal. E se você quiser saber, né, se você quiser fazer a conexão cronológica dos eventos da história da igreja, tem que maratonar os nossos vídeos, né, para que você possa entender melhor da palavra de Deus. Que Deus te abençoe.